Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao IBPAD Entrevistas, a nossa temporada de 2022. Eu sou a Jaqueline, eu sou sócia aqui no IBPAD. Eu sou o Max Stabile e hoje nós recebemos com muita felicidade Felipe Pimentel, nosso professor de monitoramento para eleições. Felipe, é um prazer imenso te receber aqui hoje. Prazer, obrigado Max, obrigado Jaque e obrigado a todo mundo que está assistindo a gente também. Pimentel, conta um pouquinho sobre você pra gente, fala um pouquinho da sua experiência, de onde veio, como que esse curso surge, fala um pouquinho pra gente. Legal. Bom, eu me formei em jornalismo na PUC do Rio em 2012 e aí já saí direto da faculdade para começar a trabalhar em eleições com foco em marketing digital. E aí desde então, enfim, diversas oportunidades de trabalhar para a prefeitura, Rio, norte do país, enfim, 2012, 2014, 2016, 2018... 2019 tive a experiência de fazer uma campanha fora também que foi incrível. E aí a gente aprendeu muito sobre engajamento, sobre criação de comunidades, onde o monitoramento atuava de maneira muito ativa para formar essas comunidades e brifar essa turma. Enfim, e agora mais um ano eleitoral, conversando com o Max, a gente chegou na conclusão que tem uma necessidade do mercado da gente construir um curso que consiga entregar não só teoria, mas valor de verdade para as pessoas, para que ajude elas a, enfim, tocar o monitoramento na campanha delas, que é uma coisa fundamental hoje em dia. Uhum. Nesses 10 anos, você vai fazer 10 anos esse ano, nessa sua conta aí boa, você sempre começou com monitoramento? Como é que era a inteligência para a campanha quando você começou? Mudou muito. Assim, de 12 para agora, obrigado por me lembrar, Vamos fazer uma celebração dos seus 10 anos. Mudou muito, assim. Antigamente, inclusive, o digital mudou muito nessa época também. O digital tinha menos relevância, sempre foi importante, mas tinha menos relevância. Foi ganhando relevância, até que 18 teve um marco de relevância. E agora a gente começa a enxergar quase que uma inversão de prioridade, onde o digital produz e você consegue depois adaptar para a televisão. Porque como as campanhas começaram cada vez mais com antecedência, o digital é o grande primeiro canal. Então, assim, hoje em dia, o lançamento da campanha é de fato no digital. E aí depois você lança na televisão. Isso é uma perspectiva que mudou de 4 anos para cá, no máximo, entendeu? Antigamente você tinha mais. E nessa evolução, sim, o monitoramento é sempre o start inicial, junto com outros tipos de pesquisa quant, pesquisa qual e outras metodologias que tem disponíveis no mercado. Mas é ele que dá aquele diagnóstico inicial para a gente traçar os objetivos, porque cada um tem um objetivo diferente na rede. Se você está falando de uma eleição majoritária e uma eleição de centro, de repente, que você quer pegar a turma que talvez não se engaja tanto com você está falando de monitorar, que é um dos mais difíceis, você está falando de monitorar uma turma que não se expressa tanto na internet. Então, você tem que fazer quase que uma pesquisa etnográfica digital com eles para ir buscar esse dado. Se você está falando de uma campanha de deputado federal, deputado estadual, você está falando de uma campanha de engajamento. Então, assim, a turma que dá um oi para você na sua página ou que te menciona numa ferramenta qualquer é super relevante para você, porque aquele cara tem potencial de virar um embaixador. E aí, evoluiu muito, mas mudou muito. Antigamente, você tinha mais facilidade de fazer monitoramento. À medida que a Lei Geral de Proteção de Dados foi evoluindo, as ferramentas foram cortando um pouco e, na verdade, dando um limite para isso. E hoje, apesar de ser mais relevante, de ser mais importante, você consegue fazer um monitoramento com algumas diferenças do que você tinha para trás, mas devido à relevância do digital, cara, o monitoramento hoje é fundamental para a gente conseguir guiar a estratégia de uma campanha. Você forma a sua estratégia, forma o seu diagnóstico digital, faz a quant, faz a qual, e aí no dia a dia você vai orientando para saber em quais assuntos entrar, em quais assuntos não entrar, o que você sugere, qual que é a pauta do dia, o que o contexto está falando naquele dia, porque a eleição tem uma coisa que é muito importante, que é o contexto. Às vezes você pega e avalia um candidato, você fala, putz, está super mal avaliado. E aí quando você vai olhar o contexto, ele que estava com 70% de uma avaliação negativa, o outro está com 90%. Aí você fala, pô, no contexto eu estou 20% na frente. Então, você consegue, no dia a dia, ir, digamos, toreando a sua campanha e, com a ajuda do monitoramento, entrando nas pautas certas e avaliando a performance daquilo também.
Super importante, né? O contexto, por isso que não dá para automatizar essa leitura de tudo. Assim, o contexto é rei, né? Assim, o contexto a gente precisa dele para entender o que está acontecendo. Pimentel, conta pra gente. Quando você pensa nos diversas etapas da campanha, né? De uma campanha eleitoral, desde o planejamento, no dia a dia, no debate, mas e onde que você encaixa o monitoramento? Assim? E aonde que você encaixa? Que tipo de monitoramento? Como é que você faz isso em cada uma dessas etapas? Até você, desculpa, mencionou produtos diferentes, né? Você falou, preciso fazer uma etnografia digital, eu preciso colocar no meu planejamento, assim, eu acho que é até interessante a gente entrar nessas coisas, né? Para entender um pouco melhor. Claro, total. Bom, o primeiro passo é sempre o diagnóstico. Você vai entender a presença do seu candidato e dos principais concorrentes deles na rede. Então, entender número de seguidores, entender performance. Tem uma conta que a gente costuma fazer que é a quantidade de posts que você faz para o resultado que você tem em likes, em comentários, em alcance, no que for possível de medir. Porque às vezes tem um cara que faz muito pouco e tem muito resultado, e às vezes um cara que faz muito e tem pouco resultado. Isso tem estratégias diferentes para você lidar com isso. Então, assim, o primeiro ponto é fazer um diagnóstico digital para você entender o que você precisa fazer em cada uma das suas redes. A partir daí você vai entender que, por exemplo, no Instagram a gente tem o objetivo de aumentar o número de seguidores. No Facebook eu já tenho uma boa base de seguidores, mas é uma base antiga. Então, eu tenho o objetivo de aumentar o engajamento percentual em relação àquela base de seguidores. Então, o passo inicial é o diagnóstico digital, onde você tem o monitoramento. E aí você tem, fazendo uma observação, milhões de maneiras de fazer, da mais parruda, com mais ferramenta embarcada, até a mais manual, e todas têm a sua valia e todas têm a sua importância. O importante é fazer. Depois, você entra numa lógica de ir monitorando o dia a dia, onde você já entendeu mais ou menos qual é o seu público, qual é o seu objetivo, o que você tem que falar, o que você tem que fazer. Se você está numa campanha que tem condição de ter pesquisa quant, pesquisa quali para te ajudar a alinhar aquilo. Bom demais. Você já tem aquela estrutura e você vai no dia a dia entendendo. Aí tem algumas coisas assim. Primeiro, o que estão falando sobre o seu candidato e os concorrentes dele, que é uma coisa importante, que se a gente fizer um paralelo com o mercado privado, é você monitorar a marca. Você vai monitorar, estão falando bem, estão falando mal, estão falando, enfim, mais ou menos, estão só divulgando, etc. E entender o que os campos estão falando. E aí eu digo campos, pode ser campo político, pode ser... Você pode dividir em direita, esquerda, centro, você pode dividir em direita liberal, esquerda radical, enfim, você divide de acordo com o contexto da sua eleição e você... Não, né? Enfim, os blogueiros políticos da minha cidade A, B, C, D. Total. Porque... E aí você define esses campos, como você exemplificou, e você começa a monitorar a oportunidade. Por quê? Quando você olha só para si e olha só para sua marca, talvez você não consiga ter todo dia ou toda semana até um bom insight, porque você não está olhando para o campo, você está olhando só para o seu umbigo. Quando você olha para os concorrentes, talvez você já consiga ter um insight, porque você está olhando para o seu umbigo e está olhando para o umbigo deles também. Quando você olha para o campo, o que a galera está falando sobre, qual é o assunto, e que não necessariamente mencione nenhum dos seus concorrentes, aí você está olhando para o gol. Entendeu? Você está olhando para onde você vai poder chutar a bola para acertar a bola, qual é a onda que você vai poder surfar, qual é a pauta que você vai entrar e que vai te fazer crescer naquele momento. Por quê? A rede ela tem uma lógica muito de... A gente brinca, né? Misturando com a metáfora do futebol, chute na canela. Então, assim, você chuta uma canela certa naquele dia, você cresce. E aí depois você estabiliza por um período, até cai um pouquinho. Depois você chuta uma outra canela, você cresce um pouquinho. Depois você vai e estabiliza. E aí, chutando essa canela, quando você dá o zoom out, você vê uma linha de crescimento. Mas é muito difícil você ter efetivamente no dia a dia uma linha perene de crescimento. E aí o monitoramento é o que te ajuda a navegar nesse mapa. O diagnóstico, a pesquisa, desenha o mapa, fala o mapa para você chegar do ponto A ao ponto B, que é ter uma candidatura vitoriosa, é esse. Se você vai pegar a estrada 1 ou a estrada 2, que dá uma voltinha maior ou uma voltinha menor, mas sem sair do seu caminho, é o monitoramento que vai te dizer, entendeu? Então, acho que esse é um pouco do objetivo primordial do monitoramento numa campanha. Então,
a gente tem um planejamento inicial, a gente tem uma identificação de públicos e a gente tem um termômetro ali que vai dando esses altos e baixos. Exato. Dentro dessa perspectiva de termômetro, Pimentel, assim, essa volatilidade que é própria de redes sociais e a gente sabe que volatilidade é algo sempre que gera ansiedade, né? E campanha já é um ambiente que as ansiedades estão em alta. Como que o monitoramento te ajuda em gerenciamento de crise? Porque uma coisa é dizer que ela é volátil, outra coisa é eu sentir que uma crise está acontecendo. Qual é a perspectiva de alguém que trabalha em campanha e tem que avaliar a crise e entender possíveis crises lá dentro? Sendo que muitas campanhas eleitorais é uma crise contínua quase, né? Total. Primeiro, assim, campanha é por si só um ambiente caótico, mas ao mesmo tempo é um ambiente super gostoso, porque você tem muita gente concentrada no mesmo objetivo final, no mesmo tempo. Então, isso é raríssimo de acontecer no mercado privado ou até em campanhas perenes aí do mercado público e político também, de mandato, por exemplo. Então, a campanha é aquele tiro que você tem curto para dar de 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, quando você consegue começar um negócio com antecedência, para atingir um determinado objetivo, que é um objetivo muito claro. Não é um objetivo de marca, de branding, é um objetivo de conversão. E aí, o mais interessante que, diferente do mercado privado, não é uma conversão que você consegue medir no seu funil com um checklist do cartão de crédito que o cara, você vai vender um curso, você vai acompanhando as etapas e aí no final você vê que aquele cara comprou, o cara que foi impactado pelo anúncio A e tal. Não. Você vai até uma determinada parte do funil e aí, cara, no dia da eleição é torcida, oração, é falar, bicho, que tudo que a gente fez durante 1 ano dê certo agora. Ou 1 mês, 2 meses. 1 mês. Exato. Para conseguir converter aquele cara no dia do voto. Então, assim, hoje, para gerenciamento de crise, é fundamental você ter um monitoramento, é fundamental você acompanhar o que está acontecendo na rede, porque, cara, estourou uma crise. Raríssimas são as campanhas que vão ter tempo imediato e oportunidade imediata de fazer uma quant, fazer uma quali para medir como é que está aquela crise. Esse é o primeiro ponto. Não é toda campanha que tem tracking, por exemplo. Aliás, é a minoria das campanhas que consegue ter um tracking durante a campanha diária. Para quem não sabe, tracking é aquela pesquisa quantitativa diária de 800 pessoas, 1.000 pessoas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas todas 5 horas da tarde tem lá um resultado dizendo, tá bom, tá ruim. Exato, total. Então, assim, você ter um monitoramento para acompanhar a crise é fundamental. O importante nesse caminho é você ir medindo qual é o tamanho da crise. Então, assim, antes da primeira crise acontecer, você não vai ter dosimetria, você não vai ter ideia se aquela crise é grande ou pequena. A partir da primeira, você começa a comparar com a anterior. Aí depois com a anterior, depois com um grupo de anteriores. Aí, cara, na terceira, quarta, quinta crise, você já consegue ter uma ideia de, cara, se em tanto tempo não surgirem tantos tweets, por exemplo, que é uma das medidas que a gente usa para medir crise, é uma crise menor ou maior. Isso falando em termos de relevância, né? Em termos de tamanho. Outra coisa são crises que são muito pequenas, mas que atacam diretamente um atributo muito forte do candidato. O cerne daquilo que ele defende, não uma bandeira específica. Exato, que aí você procura resolver aquela crise, mesmo que pequena, de cara. E aí, obviamente, desde 2018, tem a complexidade também das redes fechadas, que a gente não consegue monitorar via ferramenta, por exemplo, WhatsApp, Telegram, enfim, entre outras, que bagunçou um pouco esse cenário. Então, assim, em se tratando, por exemplo, de desinformação, hoje, na maioria dos casos, a gente recomenda o seguinte, cara, bateu, independente do tamanho, porque antigamente tinha muito essa conta do, cara, tá na bolha, não tá na bolha. Hoje é o seguinte, hoje é dificílimo de medir isso por causa das redes privadas, entendeu? Das redes fechadas. E quando isso sai, já sai num tamanho que você talvez não consiga mais combater a altura. Então, assim, na maioria dos casos, há exceções, mas na maioria dos casos, com a quantidade de ferramenta que a gente tem de equipe empregada, de orçamento, de tudo, estourou um negócio desse ou identificou uma desinformação, uma fake news, alguma coisa, desmente. De cara, traz para você, joga no colo, desmente e vambora. Entendeu? Porque isso limpa a sua barra para você conseguir
não é nem a barra, mas limpa a equipe, você conseguir parar de pensar nisso e começar a pensar em outra coisa e, enfim, começar a monitorar outras coisas. Mas sim, monitorar crise hoje, gerir crise sem monitoramento de redes é praticamente impossível. E eu acho que você falou uma coisa importante, né? Assim, de dar um parâmetro comparativo constante. Porque uma coisa que a gente sempre discute talvez o ponto mais importante da crise é o momento em que alguém consegue falar a crise acabou. Isso. Que é o mais difícil. É alguém que tem a segurança, é você ter a segurança analítica de falar a crise acabou. Saiu, né? O que você acabou de falar. A gente pode passar para a próxima questão, a gente pode ir para a próxima pauta agora. Claro, total. Então, eu acho que nisso que você falou da comparabilidade, tanto com a crise anterior, como até mesmo, você vê a crise caindo, né? Você vê por volumetrias distintas, por centralidades temáticas distintas, entender que, ok, a crise acabou, a gente tem como tocar outra coisa. E é isso, sem monitoramento, com pesquisa, qual é o timing que você tem, né? Numa campanha que você tem... Quantos meses a gente vai ter de campanha esse ano? 2, sei lá. 2 meses. Como que em 2 meses... às vezes, se muito, a gente tiver pesquisas tradicionais, quanti-quali semanais, né, em campanhas menores, se é que elas vão existir e tal. Total. Não, e campanhas menores. E qual que é a sua dica que você dá para quem vai fazer uma campanha para deputado, para uma Assembleia Estadual, ou para vamos pensar uma Assembleia Estadual que não tem aquele grande orçamento, não tem aquela pesquisa quanti, não tem a pesquisa quali, mas, bom, monitoramento, a rede está aí, vai estar atuando. Que dica que você tem para quem vai fazer essa campanha? O que tem que olhar primeiro? Que tipo de prioridade você acha que funciona? Dá para tentar separar em caixinhas aí para a gente dar o tanto de informação. Nossa. Primeiro se tiver estrutura e tiver condição, cara, contrata uma ferramenta de monitoramento. Você tem o VTracker que faz monitoramento, o Fanpage Karma que monitora performance. Enfim, tem diversas ferramentas aí no mercado que te ajudam muito a ter ciência, dentro do possível, dentro da campanha. Se não tiver, eu sempre acreditei muito em sentar na cadeira e trabalhar, porque tem meio de fazer tudo, tá? E tem um fator dentro disso tudo que a gente nunca eliminou e não vai eliminar, talvez daqui a 30 anos, sei lá, mas agora a gente ainda não eliminou, no contexto da campanha política, da comunicação pública, que é o humano. A análise humana, assim, a inteligência artificial, no nosso contexto, não conseguiu suplantar a avaliação de um bom analista, ainda. Então, coisas a se olharem de maneira bem prática, tá? Tipo assim, Google Trends é um negócio super importante para olhar e que, às vezes, é negligenciado por muita gente. Então, assim, você todo dia criar o hábito de, primeiro, olhar o Trends como um todo. O que está sendo falado no mundo hoje? O que está sendo buscado no mundo hoje? Isso é muito interessante, até como fonte de informação também. Quem está aí assistindo, enfim, além de ler o jornal, o portal de notícia, olhar o que está acontecendo no Google Trends, você tem uma ideia da demanda de informação e não necessariamente da oferta. Às vezes, oferta e demanda se confundem, e obviamente que a oferta interfere na demanda também, enfim, mas olhar o Google Trends como, no geral, o que está se buscando hoje no Brasil. E, em alguns casos, você consegue fazer com um recorte temporal um pouco maior por estado. Olhar o que está sendo buscado em relação ao nome do seu candidato e dos concorrentes também no Google Trends. Não é difícil, é simples. Você abre o aplicativo ou o site e aí você digita lá o nome fulaninho A, cicraninho B, beltraninho C. E aí você vê quais são as palavras-chave que estão sendo buscadas relacionadas ao nome do seu candidato e dos seus concorrentes. Isso te ajuda a monitorar basicamente a demanda da informação. Às vezes tem alguma coisa que as pessoas estão buscando que está completamente fora do seu radar. Claro, e você precisa ir lá e saber também o que está sendo ofertado, né? Porque às vezes é um território que você não tem nada, não falou nada, não tem uma publicação, nada, e o que tiver lá às vezes pode ser muito ruim. Exatamente. Isso te ajuda a antever crise também, porque você entra lá e aí você vê uma crítica. Putz, estão buscando uma palavra que não tem nada a ver, que é uma palavra ruim para o meu candidato. Aí você vai no Twitter buscar aquela palavra. E aí você vê que começou um burburinho daquela movimentação. E quando você vai puxando o fio, você vai entendendo a história. Ou às vezes você procura esses vestígios e não acha. E aí, 2 dias depois, sai uma desinformação, sai uma crítica relacionada àquela palavra que estava buscada ali no Google. E aí você começa a identificar os padrões.
Então, assim, Google Trends todo dia, como hábito. Dica 1. Acordar de manhã, ler, entender, dar uma pesquisada ali. 2, vamos falar de trends também, aproveitar e olhar o trends do Twitter, que é super importante, apesar de ser uma rede que tem uma penetração menor do que as outras redes e que costuma ser mais utilizada para formador de opinião e tudo, você consegue extrair muita informação dali. Olhar o trends do Twitter, ver o que está sendo falado naquele momento. E aí no Twitter você pode mexer nas configurações e olhar até a nível municipal. Você pode olhar o que está sendo mais buscado na sua cidade. E aí olhar o estado, olhar a cidade, ver se tem alguma diferença, porque isso é informação. Claro. Quando você olha cidade, estado e nacional e vê qual é a diferença no Trends, não em posição, que isso é menos relevante, mas no Trends de uma cidade, uma capital, de São Paulo, por exemplo, você tem um Trends que não está no nacional, entendeu? Então as pessoas estão interessadas por esse assunto. Por exemplo, CPTM, quando tem crise, normalmente entra no municipal em São Paulo, mas não ou no estadual, enfim, não necessariamente entra no estadual também, no nacional. Então olhar o Trends do Twitter e digitar o nome do seu candidato e dos concorrentes e dar uma olhada ali nos tweets, não no em destaque, o em destaque costuma demorar um pouco mais, mas olhar nos mais recentes o que estão falando sobre o seu candidato e sobre os concorrentes. Porque dali no morning briefing, assim de manhã, quando você acorda e vai ver como é que vai ser o seu dia, você já pode tirar algumas informações interessantes. E até agora tudo que você falou é gratuito. Gratuito. Só a tempo. É só tempo e sistematização, porque obviamente você vai fazer, né? Você vai fazer aquele documento, aquela planilhazinha que você vai copiar e colar lá, ou vai abrir lá, ou vai configurar o TweetDeck, você mostra isso no curso, que vai te ajudar minimamente a fazer a parte dessas buscas e, né, para fazer isso andar. Total. A terceira dica tinha exatamente a ver com o TweetDeck, que é o TweetDeck é uma ferramenta do Twitter, é gratuita também, você pode se cadastrar, criar painéis lá particulares, e painéis públicos também, que você pode compartilhar com a sua equipe, etc. Que exatamente entra dentro do que a gente ia falar do monitoramento de campo. Nessas duas primeiras dicas, a gente está vendo que estão falando sobre o nosso candidato e sobre os concorrentes. E no caso do Trends do Twitter e do Google Trends geral, que estão falando no mundo sobre qualquer coisa. No TweetDeck, você consegue, por exemplo, jornalistas da minha cidade, ou jornalistas do meu estado, no nosso caso, ou formadores de opinião do meu estado. Você cria uma coluna só com aqueles formadores de opinião, você consegue acordar de manhã e do próprio aplicativo do celular ver o que aqueles formadores de opinião estão falando. No final do dia, organizar a nossa timeline, né? Assim, no final do dia, organizar a nossa timeline, porque é isso, do gatinho é legal, etc. Mas, bom, eu tô ali a trabalho, enfim, e preciso saber o que está acontecendo. E só um parênteses sobre isso, que foi uma coisa que eu aprendi com você, inclusive, organizar para quase que um real time de monitoramento. Porque o seu TweetDeck, você está no meio de um debate, né? Numa campanha um pouco maior, quando o debate existe, ou no meio de uma ação, quando você está fazendo uma ação de rua, alguma coisa assim, o TweetDeck responde na hora para você o que está acontecendo. Total, exato. Então... E é isso, aí você pode viajar, cara. Você pode criar colunas com o que você quiser. Colunas de influenciadores e políticos de centro, influenciadores políticos de direita, de esquerda, influenciadores do campo popular, influenciadores liberais. Enfim, qualquer categoria cabe dentro do TweetDeck para você conseguir... Ou, por exemplo, você pode... Cara, meu candidato é uma pecada pop, ele tem que todo dia entrar num assunto pop. Você fala, influenciadores de música pop. Música pop, acho que tem 10 anos que não fala essa expressão, né? De quando eu comecei a fazer. Novamente, está se evidenciando para mim. Exato. Perdão. Cringe, né? É isso. Somos todos curso nós. cringe. Então, assim, você pode viajar nas colunas e criar a coluna que interessa ao seu candidato. Aí tem algumas coisas que são mais manuais ainda, mas que, como método, cara, funcionam pra caramba, que é você tem a listinha no seu celular dos seus concorrentes, ou de quem você tem que ver, ou de quem você tem interesse. Você entra no Instagram e aí não só espera aquelas pessoas aparecerem na sua timeline, mas como de manhã você separa um tempinho, vai lá e olha tudo que todo mundo postou. Entendeu? Eu sugiro fazer isso, por exemplo, sempre ao meio-dia e ao final do dia, quando você está num esquema muito intenso. Quando você está menos intenso, faz sempre ao final do dia. Porque no começo do dia é difícil ter muita gente postando. Então, se você olhar no começo do dia e meio-dia, não vai ter muita diferença. Mas se você olhar meio-dia,
E no final do dia... Cara, e aí é buscar o nome da pessoa e entrar. E olhar. Outra dica que tem no Instagram é você começar a buscar por hashtag também. E você pode seguir hashtags lá dentro. Então você bota, putz, hashtag o nome do meu candidato, hashtag o nome do opositor, hashtag o nome da minha cidade. Entendeu? Hashtag RJ, hashtag SP, hashtag, enfim, Fortaleza. E aí você segue, tá? A hashtag relacionada àquela cidade ou àquele candidato. E aí você vai ver uma ideia, pô, do que estão falando da minha cidade hoje, do que estão falando do meu candidato, do que estão falando do meu concorrente. Claro, e o mais importante é a forma como a gente sistematiza isso, né? Que eventualmente a gente faz isso nos nossos perfis pessoais, acompanhando uma coisa ou outra, etc. Mas sistematizar isso é dar referência a comunidades, que são os campos que você está dizendo, que a gente está seguindo, ou que a gente está definindo como eleitores ou tipos ideais de eleitores que a gente precisa conversar, ou ganhar autoridade, ou eventualmente ganhar, fazer com que eles interajam com a gente para a gente ganhar essa divulgação, né? Que é, entre os outros papos que a gente teve aqui, que é usar esses influenciadores, uma peça de influenciadores, para a gente ter acesso a essas comunidades que eles gerenciam, estão ou conversam sobre. E até, eu acho que falando da perspectiva de análise de dados da coisa, é isso, né? Até agora a gente está discutindo, não tenho verba para ter uma estrutura muito grande. A sistematização é o que te dá parâmetro mínimo para que você não enviese completamente o que você vai trazer de insight por seu morning brief. Porque é isso, se eu não sistematizar que eu estou seguindo todos os jornalistas e seguir só um jornalista de esquerda, eu vou criar um viés no meu monitoramento que vai prejudicar a análise final e o que eu vou levar para a mesa. Você que está pegando, então, o que está colando. Exatamente. Então, ok, não tenho orçamento, talvez o meu foco tenha que ser criar esses processos com todas essas possibilidades que você está trazendo, e eu acho isso incrível, assim, a gente tem uma organização de influenciadores. Eu acho que você passou por todos os níveis que a gente pode passar. A gente está na opinião pública, a gente vai para os influenciadores, aí a gente vai para a produção de conteúdo de concorrentes diretos e indiretos, enfim. E isso com um processo organizado, para que quando eu chegue na mesa de uma forma que eu traga todas as informações possíveis, e não só aquela bolha na qual eu estou, enfim, que eu enviesei. Não, total. Sim, ferramentas são super importantes quando a gente tem condição de tê-las. De maneira nenhuma elas são dispensáveis, porque elas otimizam muito tempo, e tempo é uma coisa muito valiosa em campanha, mas em não tendo, métodos são mais importantes até porque as ferramentas sem método e sem metodologia também não funcionam. Então você precisa ter rotina, você precisa ter... Campanha é uma palavra que vem do léxico da guerra também, né? De campana e tal, não sei o quê. Então você tem que ter rotina para o seu time marchar direitinho, acordar de manhã, saber o que vai fazer, onde é que encaixa tal informação, enfim, etc, etc, etc. Mas precisa ter o dia a dia, entendeu? Em 2 meses não dá para ficar testando, né, Então, 2 meses você tem que já ter uma formulazinha. Né? Quem são seus campos? É tiro curto, assim. Isso pode fazer do analista que faz tudo isso todo dia até o top da campanha, o gerente, o coordenador, enfim, acho que todo mundo tem que ter um período do dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo de quanto se consiga dispensar para isso, para ter esse morning briefing, porque é ser um curador dessas centenas de informações que tem quando você não tem acesso a essas ferramentas que podem, de repente, te ajudar a reduzir um pouco essa velocidade. Enfim, só mais 2 dicas para terminar. O Facebook segue a mesma lógica do Instagram. Sugiro também olhar sempre a mesma lógica de hashtag que você pode aplicar no TikTok também. E perfis também. Então, a mesma coisa no TikTok. E olhar o que está em alta. No TikTok, quando você vai descobrir, você tem as trends do dia. E essas trends são oportunidades de conteúdo para os seus clientes, ou para os opositores, ou enfim, para qualquer coisa. E no YouTube também tem o Explorar em Alta, que não é exatamente um trends, porque ele não pega exatamente o que está sendo mais comentado. A verdade é que a gente não sabe muito bem como é que funciona essa mensuração ali, mas que vale a pena entrar, porque aí você lá vê muito forte, por exemplo, qual é o tipo de música que está sendo ouvida, que está sendo lançada, que é uma coisa, só a título de curiosidade, existem alguns sites que te dão, por exemplo, as músicas mais ouvidas por país no Spotify, que no Brasil ainda é uma ferramenta mais elitizada, digamos assim, porque você paga a assinatura mensal, é mais cara e tudo. Só que olhar isso também é super importante. Você vê, a exceção do Rio, na última vez que eu vi de dado, o sertanejo universitário era a música mais ouvida no país inteiro. Isso foi antes da pandemia.
Depois, na pandemia, a pisadinha já deu uma embaralhada junto com o sertanejo universitário. E aí, no Rio, não. Funk, pagode, samba, MPB, sempre foram músicas mais ouvidas do que o sertanejo universitário. Então, assim, olhar tudo o que está acontecendo no mundo através dessas plataformas é uma forma também de olhar para o gol e não só olhar para o seu umbigo, que é para saber aonde você vai chutar. Putz, vamos usar um sertanejo universitário para fazer a música, vamos... Enfim, as possibilidades são infinitas, né? Que é um negócio, assim, fazendo uma analogia básica, sei lá, você vai sentar na mesa com as pessoas que estão conversando, vai entrar, interromper uma conversa das pessoas, você precisa falar do assunto delas. Ela falou, não, peraí, desculpa, agora eu vou falar que eu sou, na verdade, assim, é um conceito... Você vai ser o chato da conversa, você não falar da conversa deles, né? Então você vai ser o chato da história que tá falando, tá falando o que você quer falar, não o que a gente quer ouvir, né? Assim, então, pra gente sentar aqui à mesa e vai falar qualquer coisa, então a gente precisa entender o que essas pessoas estão falando. E eu gosto da ideia de que não é só o copo meio vazio, né? Não é só falar de crise, de problema, de hard topics o tempo todo. É achar oportunidade de conteúdo. Isso. Assim, o monitoramento ser pauta ativa dentro de uma campanha para poder trazer conteúdo relevante, trazer esse gol, né? Na sua referência futebolística, que eu só tenho isso. Mas trazer esse gol de verdade, trazer... Olha como o monitoramento pode fazer diferença, né? Às vezes a gente olha, eu acho que para campanhas muito grandes, para campanhas internacionais, a gente pensa que isso é inatingível. Só com essas dicas que você deu agora, que são dicas gratuitas, que precisam de um processo cotidiano, mas que podem acontecer todos os dias. Pô, o analista chega às 7 horas, faz o processo dele para as 8 começar a reunião, ele já tem isso na ponta do lápis. Já resolveu, você já é um monitoramento de campanha de alguma forma que propõe Total. conteúdo, que ajuda a monitorar a crise, que ajuda... Olha que incrível que isso pode ser, né? Não, total. Isso, você receber... A gente briga do one page, né? Receber uma página, coisa não precisa ser uma, pode ser 2 e tal. Preferencialmente uma, né? Por favor. Mas quando a gente consegue receber isso de manhã, cara, você já sai muito à frente de quem não está fazendo isso. Porque, assim... A grande sacada da parada, que é difícil às vezes quando você tem equipe cuidando da rede, da pessoa e tal, é agir como se aquilo fosse uma pessoa, efetivamente. Então, assim, uma pessoa olha a notícia e fala, pô, isso aqui é legal, vou compartilhar isso aqui. Ou comenta alguma coisa, ou vê um comentário legal e compartilha o comentário, ou simplesmente escreve alguma coisa, um bloco de notas, tira um print. Então, assim, quanto mais... Tem espaço para tudo na rede. Tem espaço para o natural e tem espaço para o card, para o vídeo produzido, e cada um tem a sua função. Mas quanto mais você conseguir fazer com que aquilo pareça uma rede natural, ou seja, efetivamente uma rede natural, porque mais fácil. E aí tem um ouro também, que é, principalmente no Facebook, muitas vezes a gente negligencia as marcações. Tipo, as pessoas te marcam e você simplesmente apaga aquilo, porque aquilo não está na sua timeline, você vai responder comentário na timeline. Essas marcações, cara, são um ouro, porque aquilo te coloca dentro dos grupos do Facebook, as pessoas pedem para você interagir, e quando você sai da sua página, age como um ser humano e vai lá comentar, cara, você ganha estrelinhas. Isso fica aí no limiar entre gestão de comunidades, interação e monitoramento, mas pode ser uma bola dividida. Às vezes você não tem profissional para fazer os dois, é um cara que vai fazer tudo. Não, e com certeza. Muita gente, muita Às gente vezes é a pessoa que faz sociais. tudo. Inclusive tira foto, monta, faz edição, posta, sobe, responde, comenta e depois está lá respondendo. Exato. Mas, de novo, quando a gente organiza o tempo dessa pessoa, essa pessoa de 7 às 8 faz monitoramento, de 8 às 9 ela faz reunião, de 9 às 10 ela produz conteúdo, torna-se viável, sabe? A coisa, eu acho que o que você falou no começo é super importante. Não importa se eu tenho orçamento ou não tenho, o que importa é fazer do jeito que der, sabe? Claro. Se for a ferramenta que vai otimizar ou não, ou se eu tiver que reduzir um pouco o escopo para fazer algo menor, mas que exista ainda, o importante é ter. Claro, exato. Até porque, assim, até quando você chega numa estrutura que você tem ferramenta pra caramba, tem dado pra caramba, é aquilo que a gente falou. A sensibilidade do humano, do olhar, da análise, é fundamental. E, às vezes, mesmo com ferramenta, mesmo com 1 milhão de coisas, essa análise se sobrepõe a esses dados. Você, às vezes, não tem dados suficientes para embasar aquilo, e aquilo, na verdade, só encaixa naquilo que você tinha falado. Putz, vamos por aqui. Então, assim, seguir... a partir do momento que a gente não mede 100% dos dados, 100% do tempo, que a gente não tem
70 chips no nosso corpo, medindo todas as nossas reações, a gente consegue ter efetivamente um big data numa campanha, seguir o conhecimento humano, a experiência de quem já faz aquilo há muito tempo, ou a visão política, a sensibilidade política do candidato, cara, são coisas assim, sempre a serem levadas em consideração. Eu não acredito em tese única. Eu acredito que campanha é sempre uma eterna composição. E aí você tem, obviamente, a sua opinião baseada em dados e tem as outras opiniões baseadas em sensibilidade e experiência também. Eu acho que o mundo ideal é quando a gente consegue juntar essas coisas e seguir um caminho. Entendeu? Então, nada deve ser negligenciado. Com certeza. Você estava falando de TikTok, Pimentel. Como é que você acha que o TikTok vai entrar? Eu vou fazer uma Por complementada. O que você acha que vai ser a aposta? A aposta das próximas eleições? Junto, talvez. Vamos lá. Fala do TikTok, essa é mais difícil, essa é mais pegadinha. Vou fugir rapidamente, já volto. Pegadinha. Não, TikTok é uma rede jovem em faixa etária, teoricamente. Não tem tanto dado ainda disponível sobre ela, mas é uma jovem onde, teoricamente, os jovens entram mais. É uma das redes que as pessoas mais gastam tempo, e aí tem dados sobre isso também. E eu não sei se vocês já criaram o hábito de olhar à noite, é efetivamente viciante, entendeu? Quando você vai às 10 horas, vou dar uma olhadinha no TikTok, 3 horas da manhã, e você fala, ferrou, tem que acordar às 6, entendeu? E você fica absorto naquilo de uma maneira absurda. E eu já vi em algum lugar, eu não lembro a fonte exatamente agora, mas que é um dos algoritmos que já foram premiados por, com mais facilidade, conseguir fazer que anônimos sejam famosos. Assim, é o que mais, um dos algoritmos que mais permite essa transição, digamos assim, de anônimo para famoso, depois para anônimo, depois para famoso de novo e tal. Então, acho que é uma rede que tem um desafio gigantesco, um espaço gigantesco para conquistar os jovens. Tá? Tem muito estado hoje que está com dificuldade de se conectar com esses jovens que se conectaram de alguma forma nas últimas eleições em 18, depois em 20, e nessa talvez não estejam tão conectados, dependendo do estado, dependendo do arranjo de candidatos que você vai ter e tal. O que eu acho sempre é tentar fazer o negócio mais adequado à lógica da rede. Não tentar adaptar lógicas de outros lugares para aquele lugar. Mas, assim, aí tem uma outra coisa que pode parecer contraditória. Rede, para mim, é canal. Então, assim, se você tem uma mensagem para passar para aquele canal... Max, a gente em 14 tinha uma discussão em outros trabalhos que a gente falava, mas o Instagram é só foto bonita. Eu falo, não, cara, se eu tenho uma mensagem para dar e eu estou há uma semana da eleição, eu vou dar a mensagem que eu tenho que dar no Instagram. Não sei se vai ser foto bonita ou foto feia. Enfim, vamos usar aquilo como canal para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Mas, resumindo e voltando, o TikTok tem que ser olhado, tá? Aí tem que ver candidato a candidato, quem é que tem um perfil para estar naquela rede, quem não tem aquele perfil, buscar uma solução para entrar, seja com corte de vídeo, seja com vídeos de foto, ao invés de você usar o próprio candidato fazendo a dancinha. Enfim, mas é uma rede sem dúvida relevante. Principalmente por isso. Um vídeo que você fizer pode ter 2.000 likes e visualizações, e um outro, pelo próprio algoritmo na rede, ter 400.000. Entendeu? E aí você tem um ótimo de um canal. Aposta é difícil, Max. Aposta é pegadinha total, assim. O que eu estou enxergando, sim, nessa eleição é muito essa mudança de paradigma e uma transição para o digital estar efetivamente se tornando relevante. A galera que começou a fazer digital começou a envelhecer também, então começou todo mundo a ficar mais sênior junto, entendeu? Então, hoje, o adapta aí que a gente via lá em 12, que é faz para TV, adapta aí, faz para TV, adapta aí, ele está invertendo um pouco esse paradigma. Então, assim, a grande aposta que eu tenho é muito mais estratégica do que em canal. Assim, eu acho que é uma eleição que a gente está falando muito de empatia, está falando muito de baixar os ânimos e conversar, entender a legitimidade das opiniões, óbvio que dentro da lei, mas entender a legitimidade das opiniões de todo mundo, reconhecer o que a gente tem que pode nos unir e não nos separar para a gente conseguir, enfim, traçar caminhos aí para o país que sejam bons caminhos para o futuro. Então,
acho que a minha aposta seria muito mais na empatia do que, enfim, exatamente numa ferramenta ou outra. Qual é a sua sugestão e recomendação para que um analista faça sempre boas análises? O que torna, quais são as dicas que fazem com que as pessoas tenham análises ainda melhores? Que dica você daria? A primeira dica é não ser só descritivo. Assim, uma boa parte das análises que a gente pega para olhar é sempre... o tal post teve 30 likes e não sei o que, teve 50 comentários. Fala, bicho, isso eu tô vendo. E assim, qual é o goal disso? Qual que é a oportunidade? Então, assim, o analista que não é descritivo ou não é somente e parte para olhar para o seu umbigo, e aí é que está o pulo do gato, para o goal. Então, assim, o cara que olha o monitoramento, mas olha o monitoramento de campo também, é o cara que consegue gerar insight. É o cara que vai olhar, putz, estão falando sobre mim, estão falando isso. O meu objetivo de campanha é, por exemplo, engajar mais ou apresentar mais o meu candidato. E aqui tem uma oportunidade, porque é uma pauta que é cara ou que é importante para o nosso público. Então, o analista que consegue fazer essa conexão, olhar para o umbigo, olhar para frente e ver o gol, é o cara que consegue, enfim, mandar bem. O que está só restrito a fazer descrição das coisas, cara, está perdendo tempo, basicamente. Então, assim, é importante a descrição, porque a partir da descrição a gente consegue comparar os números, mas o filé mignon mesmo, o gol, se você tiver só tempo para investir em um dos dois, é olhar, cara, hoje no jornal falaram sobre isso, no Trend Topic falaram sobre isso, falaram isso da gente, e esses dois assuntos estão alinhados com o nosso planejamento. Então, eu acho que vale a pena a gente se posicionar aqui. Entendeu? Essa é a dica de ouro para o analista que vai conseguir se destacar no oceano azul de analistas aí. Isso é super legal, né? A ideia de um analista que entende do planejamento da minha campanha, um analista que está alinhado 100%. E aquilo que você falou, a gente tem um tempo limitado para um objetivo comum específico, que é muito pontual. E se eu não fizer a minha parte nesse universo, essa equação não fecha, né? Essa conta não fecha. Total. Uma das coisas mais importantes que tem, assim, o grande patrimônio de uma campanha é a informação, entendeu? E da equipe de monitoramento, principalmente. Então, circular a informação é primordial para a gente conseguir otimizar o tempo e ter resultado. Então, em última medida, todos os analistas, toda a equipe tem que estar ciente do planejamento, tem que estar ciente do que vai para o ar, do que não vai para o ar, tem que estar ciente da performance. Isso, às vezes, parece um negócio muito distante, ou parece um papo meio coach, sem ofendê-los. Imagina. Mas eu acho que isso se cria também com rotinas, que são aquelas mesmas rotinas que a gente falou lá atrás. Então, assim, você criar a rotina de reunião, de, enfim, briefing, entendeu? Desse analista que faz o briefing, todo dia dá o briefing, planejamento para criação e tal, não sei o quê. E todo mundo está sabendo de tudo, dentro do possível, tem informações que são mais sensíveis, mas todo mundo está sabendo de tudo, porque a ideia boa pode vir de qualquer lugar. Entendeu? Então, ter essa humildade também de reconhecer que a ideia boa tá no ar, entendeu? Nos ajuda a criar essas rotinas. E, cara, sempre que possível, reuniões curtas, objetivas, rápidas e sem assuntos que poderiam ter sido resolvidos por um e-mail, porque campanha, tempo é precioso, então... Super precioso, super precioso. Muito bem. Pimentel, a gente está ansioso para o seu curso. Então, vamos lá, que em breve a gente vai ter acho que boas sugestões, boas recomendações, boas formas de fazer ou extrair essa inteligência de dados das redes, que é para isso que a gente está. Bom, legal. Acho que é um primeiro bate-papo. Tomara que a turma goste do curso também. Acho que o objetivo é compartilhar conhecimento, porque do mesmo jeito que eu estou defendendo certeza que vai gostar. A informação circule, eu acho que, além de tudo, também é um prazer poder compartilhar com todo mundo um pouco desses aprendizados e ouvir feedbacks também, porque, de novo, a boa ideia, enfim, o feedback precioso está em todos os lugares. Boa. Certeza. Pode demais. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, valeu.